Entre Família começando por aqui. Seja muito bem-vindo. Agora é a hora de você relaxar e curtir, porque a sua tarde está garantida. Ao meu lado, Cris Magalhães. Boa tarde. Boa tarde, Suza. Boa tarde a você de casa. Estamos aqui em mais um Entre Família na sua TV Novo Tempo. Gratos pela sua audiência, pela sua conexão. Você que ligou a TV aí, para você que está no tablet, no streaming, para você que nos acompanha aqui no Brasil, fora, né? Tem muita gente que nos vê fora também. Um abraço para os africanos que em massa nos veem também no horário da noite. Então é uma turma reunida para aprender mais uma vez, né? Homens e mulheres, e por que não super mulheres que nos acompanham, Suzane. E por falar em super mulheres, hoje nós vamos... Sempre tem uma deixa, Tem uma deixinha, tem que ter uma bola que canta para o outro chegar assim... Tá vendo? Por isso que aquele dia eu fiz a coisa lá. Gostei daquela animal, pequena piadinha. Foi legal. Me chamou de animal no programa, mas... Não foi. Coisa Tem do dia a que dia. assistir pra você ver o contexto. Olha, não dá moral, não. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. E é legal a gente até voltar um pouquinho para falar sobre essa heroína, né? Que esse nome tem a ver com a heroína dos quadrinhos, dos desenhos. Na década de 40 que surgiu. Porque é uma super heroína que consegue dar conta de tudo. Ela foi icônica, né? Naquele momento em que só tinham personagens masculinos. E surge uma mulher que dá conta de tudo, que é muito forte, que acode tudo e todos, né? Uma parceira aí do Superman, né? Tem um super-homem e tinha a super-mulher, que é a Mulher Maravilha. E aí a gente traz para esse contexto, né? Desse sentimento que nós mulheres temos de preciso dar conta de tudo. E aí quer dar conta de tudo. E no fim, o que acontece? O corpo fala, o negócio não consegue andar. E aí, não que a mulher não tenha força para isso. É porque o homem também não tem. Ninguém tem esse negócio para dar conta de tudo. Porque tanto o homem quanto a mulher não é esse negócio. Não é ter força de vontade, como o italiano fala, voa, não é isso. Né? E a questão toda... entender o limite da capacidade. E até entender um pouquinho do que é essa síndrome, né? A gente vai ter uma psicóloga aqui para dar esse conceito. Mas eu fiquei meio bagunçada com esse negócio, eu gosto tanto da Mulher Maravilha e tal. Ou eu me sinto uma super mulher aqui dentro de casa. Não é para rebaixar você, não tem nada a ver. É para tirar algum peso que às vezes a fantasia midiática colocou em cima de você. Você nem sabe, ontem, eu já sabia que o tema era esse hoje, e aí eu fui pregar uma fita lá em casa para fazer uma cabana com meu filho. Daí eu não tinha como alcançar, eu pisei na pontinha assim, ó, parecendo uma Mulher Maravilha mesmo. Eu pisei na pontinha do negócio, era perigoso? Era perigoso, mas aí eu consegui. Só que o Otto, ele olhou pra mim e falou assim: mamãe, você é a Mulher Maravilha. Ele tava bom aqui. Como é que você conseguiu? Eu falei, você vê, mas pro olhar dos filhos, até inclusive vamos pro intervalo agora? Eu falei assim, filha, é que Deus deu poderes a mais para as mães. Eu vou dar uma indicação de um vídeo pra você ver, da Felicity Play Kids, tá? Chamado Roller Peps. Mamãe, né? Aí tem essa questão, a analogia dessa mãe super heroína e tal. Eu acho que era o Dia das Mães, alguma coisa assim. Dia das Mães? Aí eu fiz uma analogia com uma super mulher, não Mulher Maravilha. Meu sonho era conhecer o roteirista e o narrador daquela série. Uma hora eu te apresento. É legal, mas vou dar uma dica, vou dar um pulinho lá que você vai reconhecer pelo menos a voz, você vai ver. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já a gente vai incluir você aqui para participar e a nossa especialista também. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta! E aí? Qual é essa síndrome da Mulher Maravilha? Eu pergunto para você, como é que você está se sentindo com esse tema? A gente tem pergunta para a nossa telespectadora, é muito fácil participar, né, Suza? Bora! Quero saber de você aí de casa, se você tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo, mesmo quando não tem tempo ou quando você está muito cansada. Como que é para você aí esse dilema? A gente fala muito sobre equilibrar os pratinhos, né? Você tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo e se frustra depois porque não percebe que não deu conta? Conta para mim aí no nosso WhatsApp que já está aberto, né? DDD 12 98315 0249. Me conta a sua experiência, se você está vivendo isso, se você já viveu isso, se encontrou uma saída, melhor ainda, porque daí você já compartilha com a gente. Ou então pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó. E aí você vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Combinado? Quero saber, hein? Manda seu nome, a cidade para a gente mandar abraço para você. Fechou. Vamos agora à nossa Sala da Verdade, que nós temos aqui ela que está voltando, Suza, a Priscila Belz, ela que é a nossa psicóloga, e ela trabalha na área clínica, é palestrante em psicologia e comportamento, também é uma querida que você já conhece, ela retorna ao nosso programa para ajudar você a dar um jeito nessa síndrome da Mulher Maravilha.
Seja muito bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu gostei dessa, para dar um jeito. Olha, caiu a responsabilidade para dar um jeito. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Falando disso é que a gente aprende. Por favor, porque hoje a personificação da Mulher Maravilha aqui tá com você, viu, Pri? Ela veio até de vermelho, Ó, então. Nossa, tem a ver, hein? Nossa, nem pensei. E outro veio até com o cabelo, né? Cabelinho aqui e tal. Olha só, o Cris lembrou te... bem. É verdade, tem vermelho na Mulher Maravilha, o cabelo é assim. Faltou só a coroa e daqui a pouco disparar poder. Mas o poder da Priscila vem através das palavras e a gente vai aprender muito com ela. Acho que eu já começo perguntando mesmo no seu ponto de vista, na sua avaliação psicoclínica. Uau! O que é a síndrome da Mulher Maravilha? Então, gente, a questão é esse desejo de poder fazer tudo. Né? A condição de... Porque a mulher... O que é uma maravilha, né? O que é uma maravilha? Você acha que seria o quê? O perfeito, o exato, o extraordinário. Essa palavra é ótima. Né? O extraordinário, bem feito. Então, a síndrome da Mulher Maravilha é essa mulher que dá conta de tudo. E que tudo é isso, né? Então, eu queria que cada mulher que está assistindo a gente pense na sua realidade de vida, né? Porque a gente vai falar para mães, para outras que não são mães, jovens, mais idade... E dentro do seu contexto, essa necessidade imposta por quem? Né? Vem da onde essa origem, essa ideia de que eu preciso dar conta de tudo, fazer bem feito e responder para mim e para a sociedade que eu sei o que eu estou fazendo e mereço palmas e, enfim, não quero ter falha nessa minha profissão mulher. Maravilha. Agora, Priscila, quando a pessoa quer dar conta de tudo... Por exemplo, vamos colocar no ambiente de trabalho, em casa, tem muitas coisas para fazer. E a gente tem um time. Essa síndrome da Mulher Maravilha, eu acho que homens devem ter também, né? O ser humano deve ter. Por quê? A gente vê que podia ser mais leve o dia, porque se a gente tem 3, 4 pessoas dentro de casa, mais pessoas podiam fazer mais coisas e está tudo bem, né? E eu acho que a gente tem, no nível empresarial, a gente tem momentos que a gente tem que pegar os filhos e andar. Aí tem gente que a gente tem que dar uma supervisão e às vezes depois a gente delega, né, com a confiança e a responsabilidade. A pessoa que tem essa síndrome da Mulher Maravilha, ela também tem juntinho com ela essa questão de tá tudo centralizado, tá tudo no controle, tipo, aí quando um pezinho machuca, quando tá no hospital, essa pessoa psicologicamente, ela parece que tá saindo algo dela, né? Uma função dentro de casa, rasga ela no meio, ela tem um excesso de controle? Com certeza, a base de tudo não é gostoso de ouvir, né? Dizer por que você controla tudo, por que você... A coisa do controle não cai muito bem quando dirigem isso à nossa pessoa, né? Então, olha, no fundo, o que isso significa é que você não confia nas outras pessoas, portanto, você não delega. Você acha que você vai fazer bem feito. Agora, no caso dos filhos, por exemplo, ou filhos ou uma mulher que, de repente, trabalha num setor com funcionários e também não entrega, né? Tem essa dinâmica. Eu não confio que vai sair bem feito. Então, as pessoas nunca vão aprender. Então, eu até digo uma coisa que é um pouquinho agressiva, tá? Vai soar, você não pode morrer, né? Então, a gente tem que ter o direito de poder morrer, no sentido de poder se ausentar. Eu posso me ausentar por não sei nem... Ficar doente. Exatamente. Ficar doente, ter um compromisso, ter uma oportunidade. Não, eu não posso, porque está tudo muito amarrado na minha pessoa. Então, o delegar é muito importante, né? Para filhos, para quem convive com a gente, o maior presente que a gente pode dar para o outro é autonomia, né? E muitas vezes é difícil dar, porque tem uma coisa também de ser suficiente, de ser importante. Então, é uma investigação muito criteriosa que a gente precisa fazer, né? E nós todos, estamos falando de mulher hoje, tá? Então, você fica aí, mas podia ser homem também, né? Mas hoje vamos falar de mulher, então, nós aqui. A gente não pode se isentar desse papel também na nossa vida, né? Então, a pergunta é, por que eu tenho que controlar tudo? Porque ninguém sabe fazer, porque ninguém vai dar conta. E, na verdade, a autonomia é um direito que todo mundo tem. E quando eu delego, quando eu reparto, não fica tão pesado para mim. Eu consigo também me divertir, também descansar, também compartilhar. E, na verdade, o viver bem é o viver em compartilhamento, né? Eu acho que esse desprendimento de entender que o outro vai fazer do jeito dele, né? Porque eu acho que a mulher até delega, mas ela quer que faça do jeito dela.
E não tem como, né? O jeito da gente é o jeito da gente. E tem que entender. Eu lembro da gente falar muito isso, assim, no cuidado com o filho, né? A mãe tem um jeito e quer muito que o pai também faça igualzinho. O pai vai vestir as roupas, nem sempre estão combinando, nem sempre do jeito, mas é o jeito dele, tá tudo bem, vão se salvar todos. Agora, eu te pergunto, Pri, o contrário disso. Quando a mulher até quer delegar, mas de alguma forma ela não tem essa, não sei se é autoridade ou se não foi um costume criado, mas de repente ela abriu os olhos e pensou, poxa vida, não preciso fazer tudo sozinha. Como que eu delego sem ser uma chata, uma comandante militar aqui na casa, né? Isso vai tanto para o marido quanto para os filhos maiores, por exemplo. Isso é o oposto, né? Talvez seja até, você ficou falando, fiquei pensando, talvez seja o mais difícil em algumas situações, né? Então, eu acho, hein? Não é? Para reconhecer. As mulheres, elas entenderam o que é bom delegar. Então, assim, pedir ajuda não é vergonhoso, né? Aceitar que não vão fazer do nosso jeito é uma dinâmica que a gente precisa trabalhar, né? E que isso não vai diminuir nenhuma pessoa nem outra, ela vai achar o seu lugar. Agora, mas a sua última pergunta, repete para mim. Como que ela pode delegar sem ser a chata que vai pedir? Cadê o negócio, gente? Vamos... ou então uma militar ali dentro da casa. Então, isso precisa de aprendizado. Às vezes a gente não sabe mesmo, naturalmente não sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe pedir. Pode pedir reticente, e a pessoa também não entender, pode pedir de um jeito autoritário. Mas a gente só vai saber quando a gente pedir. Porque é na troca, é o outro que vai dizer, não precisa ser tão dura, né? E no combinado, o combinado não sai caro. Né? Esse é um ditado. E um ditado muito bom. Ele é ótimo, né? O combinado não sai caro. Nem sempre dá pra gente combinar antes, né? Às vezes acontece um negócio ali de última hora, de imprevisto, e a gente tem mais é que apagar o fogo, né? Um incêndio ali e tal. Mas não é tudo assim, né? Geralmente, muitas coisas dá pra gente programar. Então, também aceitar, não a crítica, mas a pontuação do outro, dizendo, olha, acho que você foi dura aí. Acho que você falou de um jeito ofensivo ou mandão, sei lá, né? E a gente também trabalhar essa coisa da aceitação e mudar o nosso jeito. Às vezes a gente mudar a fala, mudar o momento, né? Geralmente a gente não deve falar no momento de crise, né? A gente deve falar as coisas no momento que está tudo bem. Aí é que a gente faz os combinados. Vamos combinar agora que a gente acabou de quebrar o pau, que vamos combinar um negócio. Não vai dar muito certo, né? Tem que dar um tempo para isso. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente não pode banalizar e dizer que é fácil. Romantizar, né? Exato. Mas agora eu digo assim, Priscila, que essa mulher que a Suza trouxe é uma mulher que já trouxe para a consciência, é uma mulher que já... Porque assim, o problema é evidente e tal. Agora, a construção estrutural levanta uma cortina de fumaça, essa mulher não sabe que é assim, né? Aí eu pergunto, o homem tem vários conceitos, né? Colocando a visão do homem. O homem não pode chorar e tal, e foi construído de uma maneira que esse homem não tem um vocabulário, né, emocional, não sabe colocar o nome em nada e tal. Do contrário da mulher, a gente tem algumas coisas que reforçam isso, né? Por exemplo, olha, você tem que ser uma mulher de força. Mas o que a sociedade está colocando sobre força, né? Tipo assim, essa mulher não tem vulnerabilidade, esse superpoder de controle é uma validação que ela está fazendo de algo que ela está repondo com essa... condicionando a casa para ela, como se fosse essa codependência, né? A pessoa necessita de um fogo para ser bombeiro. Não, o bombeiro ele quer que a cidade funcione bem, né? Se caso tiver um fogo, ele exerce. Mas eu não preciso que tenha incêndios o tempo todo, que vidas sejam queimadas e casas, para que eu me sinta bombeiro, né? Aí eu pergunto para você, assim, nesse caso, Pri, essa necessidade de validação, às vezes, e ela está vendo, porque, querendo ou não, se é uma codependência, dá prazer nela de ser controladora. Tem ganhos. Tem ganhos nisso, né? Então eu pergunto para você, ela está imerso num ecossistema que está prazeroso, uma complacência nesse sentido. E às vezes a questão estrutural de força, para aquela que dói, não é prazerosa, aquela que carrega isso porque acha que faz parte, ou seja, de uma crença limitante estrutural. Aí eu pergunto, ambas precisam trazer para a consciência para depois tomar a decisão que a Su trouxe. Mas e aí, como é que faz? Um programa desse, obviamente, mas como é que eu consigo saber, né, agora nessas contas, que realmente esse meu ecossistema está sendo destruído pela Pri nesse momento? Como é que é? Você vê que é complexo, né? É complexo até para a gente levar para quem está nos assistindo, para a gente não banalizar uma situação dessa, né? É através do autoconhecimento, não tem saída. Autoconhecimento tem todas umas estratégias para você chegar nele,
né? O processo terapêutico é um deles, a gente fala muito disso e é a realidade, né? Antes eu dizia, estou aqui vendendo o meu peixe. Não, não é vendendo, mas acho que não coloco mais essa fala, sabe? Então, a necessidade de compartilhar com alguém que possa te provocar com perguntas, né, para que você possa contar a sua história e o que você acredita. Então, tudo está baseado nas nossas crenças. Você falou muito bem. Então, qual é a nossa cultura geral, né? Nosso país, a nossa cidade, a nossa estrutura familiar, qual é? Que pede o que do homem? Que pede o que da mulher? Às vezes não pede nem por palavras, mas geralmente por ações, né? Então, essa cultura, então, quem está em casa pensa, qual é a cultura que eu estou inserido? O que é cobrado de mim enquanto homem, mulher? No caso hoje, né, que a gente está falando de mulher, o que é cobrado? O que é essa Mulher Maravilha? É que ela realmente esconda a sua vulnerabilidade? Né? Que ela não se mostre frágil? A gente é forte, mas a gente também é fraco. Nossa, é muito interessante e eu tô, assim, me segurando para não entrar em grandes discussões. Mas assim, a gente está vivendo num momento social muito difícil e polarizado. Já não é de hoje. Mas vou deixar aqui em aberto para a gente discutir daqui a pouco. Vou chamar já uma outra pessoa que vai integrar essa conversa. De um lado, nós temos um posicionamento muito extremista sobre como um grupo de mulheres imagina que seja e que deve ser o comportamento feminino numa sociedade moderna. E do outro, tem outras mulheres tentando resgatar o que talvez já foi um comportamento social do passado, aquela mulher que fica em casa e que está tudo bem. E aí começa essa rixa, né? E eu, de verdade, de maneira individual, eu estou tentando, no meio desse grande conflito, entender qual é o real papel da mulher, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista da Bíblia, né? Cristocêntrico. E eu acho que vale a pena ainda a gente fazer essa discussão nesse programa, Priscila. Vai pensando aí o que a gente pode explorar nesse assunto para a gente não entrar em nenhuma hashtag polêmica, né? Mas olha, enquanto isso, eu vou chamar aqui o Luciano Moura. O Luciano, ele é esposo da Esther Soares, que é uma mulher muito envolvida em várias atividades profissionais e também na igreja. E por vezes, né, a Esther já esteve aí abraçando o mundo. Hoje, infelizmente, a Esther não vai poder falar com a gente porque ela está viajando, mas o Luciano está aqui para poder falar um pouquinho dessa experiência como alguém que convive com a Esther e que por muitas vezes esteve do lado dela ajudando. Luciano, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. O prazer é todo nosso. Tudo bem sim, tirando aqui uma certa rouquidão, mas estamos todos vivos, graças a Deus. Lu, me fala uma coisa, como foi ou como é para você, não sei se já teve um ponto mais alto assim, né, da Esther querendo abraçar o mundo, mas de você ali do lado observar essa situação e pensar, poxa, vou entrar aqui em ação porque eu não quero ver minha mulher depois, né, mal por não ter conseguido, seja fisicamente ou emocionalmente. Legal. Quando eu estava ouvindo vocês aqui, né, durante o programa que vocês estavam conversando, um beijo para a Pri, né? Ela conhece a Esther conhece, então a gente mandar um beijo aí para ela também, para o Cris também. A gente observa isso, né? Como as mulheres tentam se virar, né? E fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o caso da Esther vai um pouco além. Eu costumo dizer para ela, né? Eu falo, olha, cuidado, não vai dar. E eu lembro que, assim, uma experiência que me chamou muita atenção e que me faz lembrar, quando a gente tinha pouco tempo de casado, nós dois estudávamos e trabalhávamos, e a Esther estava no último ano lá da faculdade de Direito e ela precisava prestar a OAB. E eu lembro que foi um tempo muito corrido, porque o que ela fazia? Ela tinha que fazer cursinho de manhã, trabalhar no período da tarde, ir para a faculdade à noite, chegar em casa, cuidar de alguma coisinha, dormir um pouquinho, no outro dia a mesma rotina. E a gente morava num lugar um pouco longe, né, do nosso local de trabalho. E aí essa era uma rotina que ela sempre tinha. E eu lembro que a casa foi acumulando as coisas, né? E para mim, eu vim de um lar assim que sempre teve equilibrado, né? Mulheres e homens. E minha mãe, assim, uma senhora mais antiga, ela tinha separado o que era para ser atividade dos homens e atividade das mulheres, né?
eu não tinha muito hábito de ajudar em casa, mas com a Esther eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Mas tomar a iniciativa, fazer uma faxina de casa, isso só se ela fosse falando para mim, ó, agora lava o banheiro, agora faz não sei o que e tal, essas coisas, direcionando, sabe? E aí eu lembro que uma vez estava insuportável a casa e eu tinha umas horas acumuladas no trabalho, eu pedi folga para o chefe e, e no lugar de eu ir trabalhar, eu fiquei em casa para fazer a faxina sozinho, né? Aí eu lembro que foi um dia intenso, assim, porque muita coisa para fazer sozinho, né? Sem muita experiência, mas a casa ficou, ó, um brinco. E eu, le... e eu lembro que quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou, ai, eu tô morrendo de vergonha, porque sua irmã veio aqui, limpou nossa casa, e você, e que chato, ela acha que eu não sei fazer as coisas, e que não sei o quê. Porque ela E nem eu falei imaginou assim, que fosse você. não imaginou que tinha sido eu. E aí ela pegou assim e falou. Aí quando eu falei que fui eu, ela ficou, não, você tá mentindo. E a gente tem um código assim, né, para quando é de verdade ou é brincadeira, né? Aí eu sempre pergunto, diante de Deus? Aí eu falei, não, diante de Deus, foi eu mesmo que fiz. E aí eu lembro que até hoje, assim, ela comenta que é uma das maiores surpresas que ela teve na vida foi esse dia, porque deu aquele alívio. Eu vi na hora a sensação de alívio nas costas dela, porque a pressão era tão grande, era cursinho, era trabalho, era faculdade, TCC para entregar, enfim. Estava uma loucura a vida dela naquele período. E a gente vê ali claramente o peso saindo das costas. É uma coisa a menos, pelo menos para cuidar. Gente, genial, né, Cris? Eu acho que dessa experiência dava pra gente tirar várias lições aqui. Verdade, eu conheço a Esther também, conheço meu queridão que está por aqui, né? É a Esther da editora que veio com a Claro, a gente? gente esteve lá nessa turma e a mulher se Ah! reinventando e a equipe lá. E eu digo mais, né, que o nosso grande parceiro aí, ele trabalha com muitas mulheres lá, hein? Muitas mulheres que são aí, né, com certeza, né, do mercado de trabalho, algumas podem ser controladoras, então é expert, ele está fazendo um mestrado na área. Agora tem um looping de fotos aqui para a gente analisar. Vamos lá, coloca na tela para a gente dar uma analisadinha aí em fotos especiais para a nossa tarde, está chegando. Vamos ver. Olha aí a foto do Luciana e a casal, Luciana e Esther. Esther. Ali, É, Luciana, ó, ela mesmo. Ela já esteve com a gente já aqui na teve Família. aqui presente, já tivemos Uma lá na editora. trilhazinha. Será que na trilha é ela que dirige o caminho ou não? Será que ela deixa? Quem será? Olha que legal, gente. Tem muita vontade de ir aí. Muito Agora, legal. Luciano, a pergunta que não quer calar. E eu vou fazer ela aqui ao vivo. Sem combinar. É esse esquema de você compartilhar os afazeres de casa. Eu nem vou falar ajudar, eu nem ouso dizer isso, né? Mas de ser corresponsável nessas atividades do lar. Foi esse episódio pontual? Ou a partir daquele de Luciano entendeu? Faço parte disso aqui. E se ele entendeu, ela deixou gente. depois? Não, eu imagino que sim. Depois a pessoa chegar em casa com a casa limpinha, eu imagino que aquela pessoa. Eu tô para dizer que tem uma psicóloga. É mais fundo o buraco ainda às vezes. Tá, vamos perguntar para o Luciano. Eu faria, gente, por que Porque eu não aí, ó, pensei nisso às vezes uma pessoa que tem um certo controle, ela fala o quê? Eu sou descartável agora? Porque se ela se colocar só nos afazeres, ela perde na mente dela a utilidade. Sério? Não, então vai, conta, Luciano. Como é que foi a versão da Esther em relação a isso e como você foi ali coparticipante depois disso? Não, ela ficou muito feliz, muito grata, né? E assim, a gente aprendeu a jogar junto, né? Acho que foi uma lição que a gente levou para a vida, assim, né? Então, a gente compartilha a situação, não só da casa, do trabalho, todas as atividades e também as demandas das igrejas também. É algo que a gente tem que observar, às vezes, a gente toma para si responsabilidades que às vezes não vai dar conta. Então, é até um exercício que eu fazia muito com ela, pensando assim, né? Atividades de trabalho, estudo, atividades relacionadas à família, relacionadas à igreja. Eu lembro que estava muito sufocante aquilo, eu dizia para ela assim, Esther, vem cá, abre seus braços, né? Ela abria assim, aí eu falei, agora fecha, e me colocava na frente dela, aí agora fecha, aí quando ela fechava, ela me abraçava. Eu falei, tá vendo? Esse aqui é o máximo que você vai conseguir abraçar. Você não vai conseguir abraçar tudo que vem pela frente. Então, assim,
é algo que tem que tomar cuidado, porque a Esther, ela é muito para frente, ela é essa Mulher Maravilha que vocês estão falando, assim, ela é totalmente isso. Então ela percebe que ela consegue fazer as coisas e ela vai. E aí eu tenho que ser o freio de mão, né? Eu tenho que falar, calma que isso aí não vai dar. A gente até brinca, né? Fala assim, mas e se a gente não tentar, como é que vai ser? A gente nunca vai passar dessa parte aqui. Eu falo, não, calma, uma coisa de cada vez, senão a gente vai atropelar as coisas e depois a gente vai perceber que não está dando certo. Então, assim, a nossa dinâmica aqui envolve muito mais do que só os afazeres da casa. Porque a gente trabalha junto na igreja, a gente tem a editora aqui também. Eu tenho um outro emprego, né, que estou aqui na hora do almoço fazendo essa parte aqui, mas assim, a gente tenta fazer as coisas juntos, entendeu? É como um time. E que bom, né? Por isso que é melhor serem 2 do que 1. Luciana, o papo tá bom demais, mas nosso tempo se esgotou aqui, preciso chamar o intervalo. Obrigada pela sua entrevista, deixa o nosso abraço, nosso beijão na Esther. Obrigada por contar essa história. Muito sensacional, eu adorei. Boa tarde para você, tchau, tchau. Boa tarde a todos, tchau, tchau. Gente, que delícia. A gente queria comentar mais essa história, mas tem que chamar um intervalo, que é rapidinho. Na volta a gente continua esse bate-papo. Tem uma dinâmica muito legal de como você se libertar dessa síndrome da Mulher Maravilha. Não perde não, Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, gratos pela sua audiência, gratos pelo seu carinho, obrigado por você estar aqui com a gente, né? A gente falando sobre essa síndrome da Mulher Maravilha. Cris, eu já estou até mais aliviada com isso. Esse programa é feito para você, para ajudar você a criar seus filhos, para ajudar você na questão comportamental, para suavizar, essa é a ideia. E sabe quem está por trás de tudo isso? Olha aí atrás, aí, os Anjos da Esperança. É o projeto que dá sustentabilidade para a Rede Novo Tempo. Nós não temos comerciais, o nosso material é de graça também, você vê as revistas e os guias de estudos. E falando nisso, nós temos uma prioridade nesse mês de março agora. A gente está convidando você a construir conosco um novo guia para a criação dos filhos. Olha só que bacana. Mês da doação, doe em dobro e ajude famílias a educar seus filhos. Inclusive, nós estamos aí com a Darleide Alves, ela que trabalha aqui também, apresentadora, ela que tem a sua pós-graduação nessa parte de psicologia, né, sexualidade, faz um trabalho há anos aqui na Rede Novo Tempo, está escrevendo um material e a gente quer sonhar com você para enviar inicialmente para 50 mil famílias. Se você multiplicar por 4 a média de familiares, inicialmente a gente vai chegar a 200.000 pessoas. Já pensou, meu querido? E você pode fazer parte desse trabalho. Para você que já é Anjo da Esperança, um doador, nesse mês você pode fazer a sua doação em dobro. Você doa R$10, vá lá no seu boleto no Acréscimos, logo abaixo do valor, e acrescente no boleto mesmo um valor a mais. Doa 10, coloca mais 10, doando 20 nesse mês de março, e toda a doação extra vai diretamente para esta campanha aqui, para a confecção desse material. E o envio também, porque a gente não cobra nem o envio. Todo o material que a gente envia é gratuito, patrocinado por você. Mas, Cris, eu não sou um Anjo da Esperança, quero fazer uma doação extra. Não tem problema, você pode ligar também. O telefone é 0 operadora 12 2127 3030. 0 operadora 12 2127 3030. Ou, se desejar, você pode mandar um Pix para a gente. A nossa chave não é CPF nem CNPJ, é e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Está terminando o mês, estamos nos últimos dias. A Novo Tempo precisa de você. A gente quer enviar. Venha sonhar com a gente. Em breve eu vou estar com esse material em mãos. Eu vou dar um cheirinho aqui e vou dizer assim, ó, é do Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Enquanto você vai fazendo a sua doação, ligando para a família inteira, para o netinho, nos ajudando, que são mãos que transformam vidas, tem uma dinâmica especial, patrocinada por você, é claro, Anjos da Esperança, porque tudo aqui acontece, para, com certeza, te deixar mais clara essa questão da síndrome da Mulher Maravilha. E quem está com a nossa psicóloga é a Suzane. E aí, Suza? E aí, tudo bom? O Cris falou parecendo que tá numa... Vamos lá, direto da praia! O Cris falou parecendo que tá, assim, léguas de distância. Já ouviu essa expressão, léguas de distância? Ele tá aqui a uns 3 passos de mim. Gente, é o seguinte, então agora nós vamos ter um passo a passo para se libertar, né? Soltar as correntes de ter essa síndrome da Mulher Maravilha. A Pri colocou muito bem aqui sobre a questão de banalizar o que a gente está conversando hoje, que é muito difícil. Então, eu sei que talvez você não vai conseguir de imediato, mas isso aqui vai ser o grande primeiro passo para você dar. Alguns primeiros passos. Então, Josué, tá preparado? Josué combinando comigo aqui todos os enquadramentos da dinâmica antes de começar. Vamos revelar qual é o... Olha, temos uma PAN?
Esse é o nome do enquadramento, isso se chama PAN, tá? Esse movimento da câmera, olha só, muito perfeitamente conduzido por Joshua. Vamos aqui ao primeiro então, Josué? Bora lá, vou revelar, hein? Tá preparado? Atenção, foco nesse momento. Defina prioridades. Olha, gente, por quê, né? Por que isso é tão difícil entender? Então vamos colocar aqui, ó, Josué. Olha, eu ia aproveitar o seu... Olha, tá aqui essa mulher poderosa, cheia de 1000 coisas para fazer, mas que agora a Priscila vai dizer para ela o que é o definir prioridades, apesar de ser até autoexplicativo. Gostei, ó, gosto dessa animação toda. É autoexplicativo, parece tão óbvio, mas aquilo que é óbvio, muitas vezes é mais difícil da gente fazer. Exatamente. Por que o óbvio é difícil e a gente tem que voltar nele? Essa é uma boa pergunta. Mas assim, todo planejamento a gente precisa de um começo, né? É como as receitas de um bolo, né? Então, e a hora que você também vai se dedicar a fazer algum alimento, alguma coisa, a prioridade é aquilo. Tanto que se você vai atender o telefone, você pode deixar queimar, né? Então, você perde o foco, né? Então, não tem problema nenhum a gente fazer uma listinha do que é importante e o que é urgente, né? Então, as coisas importantes, elas às vezes podem demandar mais tempo. As coisas urgentes, como algumas questões de saúde, enfim, ou pagar a conta. Eu ia pensar na excursão do filho na escola, né? Pagar para ele autorizar, aquela coisa toda. Eu pensei nisso, mas tudo bem. Deixar, né? Pagar uma conta de luz, assim. Então, isso é prioridade, porque pode cortar. Então, assim, a gente, não é fácil, mas a gente precisa ir treinando na nossa vida, na nossa realidade, aquilo que é realmente urgente, a gente colocar na frente, e aquilo que não é tão urgente. E aí você vai dizer assim, mas urgente é pagar a conta. Às vezes, urgente é descansar. Vamos falar sobre isso? Vamos assim, o nosso tempo aqui é corrido. A Tati que está dirigindo hoje está... Olha, descansar, ele tem que fazer parte da nossa rotina. Um dia eu conversava isso com uma amiga, né? E a gente tem culpa quando a gente descansa. Você sabia? Sim, porque eu tenho. Então parece que... Sei lá, eu acho que Você está fazendo errado. Exato. Fazendo errado. Não, você tem que estar produzindo o tempo todo, né? Isso. Você tem que estar produzindo, tem que estar fazendo coisa o tempo todo. E o descanso, ele é muito importante. A pausa é muito importante, né? Isso eu não vou aqui ficar... Não conheço a realidade de quem está assistindo a gente, mas eu sei da minha realidade. Então, de manhã preciso ali de uns 5, 10, 15 minutos. À tarde, às vezes não dá tudo isso, mas a gente tem gente que não tem. Quem tem criança pequena fala, Priscila, acho que você não entendeu, não tem pausa, né? Aí meu marido dizia assim, quando dorme o bebê, dorme você também, dá essa pausa. Mas geralmente é a hora que você aproveita para fazer suas coisas. Mas defina as suas pausas, elas são fundamentais, né? Fundamentais, precisa ter. Tudo para. Né? Os animais dormem, as máquinas param, então você, né, merece parar, descansar também e colocar como prioridade também o seu descanso, o seu repouso também. Muito legal. Vamos então para o segundo passo aqui. Tcharam! Adoro revelar as coisas. Ó. Olha só. Reserve um momento só seu. E aqui a gente meio que adiantou, mas é isso. Esse momento, Pri, ele vale para atividade que é mais prazerosa para aquela mulher? O que você recomenda? Uma meditação, uma manicure? Olha, a gente fala às vezes de... Estava aqui pensando no descanso. Tem descansos que não necessariamente são deitar e dormir, né? Isso. E ficar ali quietinho, fazer uma meditação, mas são descansos que você vai fazer uma outra atividade que não tem muito a ver com a sua obrigação, né? E é considerado também um descanso porque tira um pouquinho da mente as preocupações e a obrigatoriedade, né? Então, pensa com carinho, aproveita esse momento para pensar. O que eu gostaria de fazer nesse momento só meu? Você, tá aqui, o momento para você. O que você vai colocar nesse momento, né? Convidar uma amiga para sair com você, almoçar? Fazer uma meditação, como você disse? Fazer uma ginástica diferente? Fazer um passeio rápido, uma caminhada? Eu não sei, mas é importante que você aceite isso. Você merece, né? Que tenha um merecimento, porque você daria isso para alguém que você ama muito, que você gosta muito, você falaria isso. Ai, dê um tempo para você. Faça alguma coisa por você. E para você não faz, por quê? Né? Fica aí o questionamento. Então vamos avançar essa Mulher Maravilha para esse segundo passo, porque ela está entendendo aqui, viu? Nossa Mulher Maravilha está absorvendo tudo. Vamos lá, Josué, atenção, atenção. Ai. Aprenda a dizer não. O óbvio sempre é difícil, né, Pri? Porque dizer não... Dizer não é difícil. Por quê?
a gente não quer ser rejeitado. Exato. E a gente corre esse risco, sim, de dizer não. Né? Você pode me convidar para ir na sua casa e, de repente, eu digo que eu não posso e você me bota lá no esquecimento, não é nem por mal. Mas você, de repente, vai fazer outra... E aí eu fico, ai, puxa vida, eu queria tanto na sua casa, você nunca me chamou mais e tal. Então, assim, é um risco que se corre, né? Então, as pessoas não querem correr esse tipo de risco. Então, vou dizer sempre sim, vou estar sempre disponível, mas isso cansa muito, desgasta demais, né? Então, aprender a dizer não é pôr limite nas relações, né? Mas é pôr limite primeiro em mim, né? Aceitar que eu também não posso fazer tudo. Olha, aqui no começo, eu falei que faço palestras e tal. Então, muitas vezes as pessoas me ligam e agora elas vão descobrir a grande verdade, é que elas me ligam e eu falo assim, essa data eu não tenho, né? Quando eu digo essa data eu não tenho, vai saber agora vai ser revelado. E não necessariamente essa data eu não tenho, né? Mas essa data não pode... porque você tem um evento. Exato, pode estar reservada para estar com a família. Pode estar reservada porque eu tenho evento, e essa data vai ser aquela do descanso, né? Sim. Então, dizer não pode ser assim, abrir mão também de um recurso financeiro, que você vai fazer um trabalho, mas você sabe que você vai se esgotar. Não. Dizer não para algumas coisas, dormir tarde, por exemplo. Eu vou visitar alguém, é muito longe e tal. Não, vou voltar tarde, no outro dia eu vou estar super cansada. Então, assim, é uma coisa que vai aparecer o tempo todo na vida da gente, né? Então, dizem que é muito difícil, e é mesmo, porque eu acho que para você, a gente sai perguntando que é difícil para todo mundo, né? Sabia que esse não do passeio aí que vai voltar à tarde é difícil para mim? Porque é aquela coisa que você quer estar, mas você sabe que você vai estar tão quebrado. E toda vez que eu faço isso, eu volto e digo, é a última vez. Depois eu tô lá de novo aceitando isso. Porque a gente que tem criança pequena, a gente sabe que o sono é muito importante. Sim. Tanto para ele, quanto pra gente também. Porque senão depois a gente não tem nem a força física pro dia seguinte. Não precisa ser grosseiro também quando dizer não. Né? Assim, até explicar, olha, as pessoas às vezes nem sempre vão entender. Entenda que você vai dizer não para alguma coisa e a outra pessoa pode não entender, mas pesa o que vale mais. Qual é a prioridade? Exato. Aqui, ó. Começa aqui, né? Define as prioridades. Vamos revelar mais vamos avançar mais uma casinha para essa Mulher Maravilha. E vamos lá, delegue! E a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, Pri? Talvez você possa até passar mais rapidinho para dar tempo pra gente fazer os dois. Mas põe aí, essa listinha tá ótima, tá prática, tá fácil. Fotografa aí, porque eu acho que é importante, bem importante mesmo. Então, confia, testa outras pessoas que podem te ajudar. Testa, não deu certo? Delega para outro. Né? Então, de repente, aquela pessoa não serve para aquela função que você está precisando, que é cuidar do seu cachorro, do seu pet, né? Deixou sem água. Sei lá, não sei, qualquer coisa do tipo. Mas lembra que você precisa fazer isso porque faz parte da vida. A gente não faz tudo sozinho. A gente precisa realmente compartilhar, porque é bom para a gente, é bom para o outro, é bom para todo mundo. Às vezes até uma ajuda externa, né? É claro que isso não é possível para todo mundo, mas às vezes a gente tira o orçamento de uma outra coisa porque a gente entende que aquela ajuda externa é um investimento e não um gasto, né? Pri, pode revelar essa penúltima? Eu ia falar para as duas, mas vamos deixar aqui ou aqui na frente? É na frente, isso. Estou mexendo o máximo agora. Aê. Olha só. Invista em autoconhecimento. Então, né? A gente tem muita leitura boa, muita. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas, né? Na internet tem coisas ruins e tem coisas boas. Selecione bem. Uma terapia, né? Tem gente, mas eu vou ficar dependente daquela pessoa, eu escuto ainda isso, né? Hoje eu falo assim para quem me procura, eu falo, experimenta um pouco, vê se você se adapta ao meu jeito. Se você de repente não gostar, não for o meu jeito de te atender, procure uma outra pessoa, né? Com outro jeito de atender, de falar, você vai achar alguém que possa te ouvir, uma escuta ativa, né? E essa pessoa provavelmente vai te provocar com algumas perguntas, porque ela não te conhece, não é um familiar, né? Você não vai ficar constrangido, é uma pessoa que não vai te julgar e vai te provocar algumas questões de reflexão que podem ser importantes. Às vezes a gente acha que a gente não é mandão e a gente é. Às vezes a gente acha que a gente diz muito bem não e a gente não diz. Precisa desse outro olhar, esse outro ouvido, né? Para te levar a essa consciência. Não tenha medo, não. Muito legal, Pri, até porque isso ajuda a gente a direcionar aqui as nossas prioridades. Eu acho que sempre todos esses passos vão voltar aqui para prioridades. Sim. Vamos avançar essa Mulher Maravilha, eu vou passar aqui. Pode revelar aí, então, finalmente a corrente libertada! Eu até achei que ia ter mais alguma situação, mas olha só! Josué, nosso cinegrafista, focou aí, olha só, Mulher Maravilha está libertadíssima depois de aprender tudo isso. Eu vou colocar a Mulher Maravilha aqui, ô Josué, e você acompanha com a nossa revisão e eu vou chamar o intervalo, tá, Tati? Aqui, assim, tô dizendo sim para todo mundo,
né? Mas vamos lá. Defina prioridades, reserve um momento só seu, aprenda a dizer não, delegue, invista em autoconhecimento. E depois você vai se tornar essa Mulher Maravilha agora ressignificada, liberta. Uma Mulher Maravilha que não precisa salvar todo mundo ao mesmo tempo, que ela consegue ter um momento só dela, ela sabe quais são as prioridades. E aí, gostou? Anotou? Captou? Fica aí refletindo, pensando, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, tem sempre um banquinho, tem sempre aqui, né, colocando mais água no feijão para você na tarde, não tem problema nenhum, tá? A gente está falando da síndrome da Mulher Maravilha. Nós temos uma psicóloga, a Pri está com a gente aqui, você pode mandar a sua pergunta. E agora a gente vai dar um pulinho no Rio de Janeiro, Suza, porque a Sara, né, a nossa repórter, ela foi até a casa da Bárbara, né? Essa mamãe, 2 filhos, e como a Bárbara se livrou da síndrome da Mulher Maravilha. Você vai conferir agora aqui no Entre Família. Bárbara de Oliveira César Delfim. Hoje você vai conhecer um pouco da história dessa maravilha de mulher. Ela é paulista, da cidade de Itapeva e com apenas 36 anos já coleciona 3 superpoderes: gastrônoma, especialista em hotelaria e turismo. Muito competente em tudo que faz, também tem a missão mais importante da vida dela: ser mãe. Criativa, expansiva e adaptável, olha o tanto de áreas que ela já trabalhou. Elaboração de cardápios para eventos de hotéis, confeitaria, assinatura de pães de fermentação natural, criação de um empório, além de uma agência de viagem. É tanta coisa que até perdi o fôlego. Mas depois de passar por tantas experiências profissionais, o coração dela gritou querendo a cozinha de novo. A gastronomia, ela apareceu na minha vida desde sempre, assim. A minha avó era uma cozinheira de mão cheia, a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. E eu sempre estive junta delas. Então, foi uma coisa que cresceu comigo, realmente. Mas a profissão gastronomia, ela surgiu quando eu comecei a faculdade de turismo e hotelaria. Eu fui para a faculdade para fazer turismo e hotelaria e consegui um estágio na gastronomia e acabei me apaixonando por esse mundo e acabei seguindo também, fazendo a faculdade de gastronomia e seguindo por esses 2 ramos. Olha só, Nicole, ó. Olha só a bola. Toma aqui, segura a bolinha. Deixa a mamãe fazer aqui rapidinho, tá? Alô? Ai. Tá gravando, né? Tá bom, vamos lá. Na faculdade da vida, Bárbara entendeu que somente a Mulher Maravilha que consegue fazer tudo sozinha. Essa aí dos gibis e dos filmes. Ai, não tem como, né, gente, dar conta de tudo ao mesmo tempo. Quer aguinha? Não tem como dar conta de tudo ao mesmo tempo. Somente a Mulher Maravilha aí desse mundo fictício. A heroína da vida real é aquela que sabe definir suas prioridades e principalmente aquela que também é saudável. E foi quando Bárbara decidiu abrir mão. Ela falou assim: não, agora eu vou focar em um superpoder. Abriu mão de 2 e focou somente na gastronomia. E claro, esse poder escolhido casa com a sua missão de vida, os seus filhinhos de 4 e 7 anos. Ser mãe de 2 foi um processo, né? Eu acho que toda maternidade ela é um processo, porque no começo ela é realmente difícil e a gente mulher, até a gente se encontrar além da maternidade, demora um pouco, principalmente as mulheres que pararam um tempo, pausaram um tempo o trabalho fora de casa, né? Porque o trabalho dentro de casa, ele não deixa de existir. A maternidade vem acompanhada de uma série de pensamentos automáticos, que se a mulher não souber lidar, viram vilões. Um deles é de que precisa dar conta de tudo sozinha. Mas Bárbara Maravilha derrotou esse vilão da vida real. Ela entendeu que pode usar a missão com Dante e Eric para potencializar seu talento na gastronomia. Eu fui aprendendo que os meninos, eles não são um problema ou um fardo ou algo que vai me impedir de que eu faça as coisas, de que eu conquiste os meus objetivos. Eles são, ao contrário, eles são a minha força.
Então, é por eles, na verdade, que eu também quero alcançar o meu sucesso profissional, que eu continuo trabalhando e continuo levantando outras mulheres para que elas também percebam a força que elas têm. A atual produtora de conteúdo hoje ajuda mais de 100 mil pessoas pela internet e de uma maneira que consegue ter mais tempo para ela mesma, para o marido, além de acompanhar os filhos bem de pertinho. Eu viso ensinar as mulheres a terem mais tempo, a economizarem no mercado, a terem uma alimentação mais saudável através do planejamento alimentar. Toda mulher, depois que é mãe, ela se torna mais empática, ela se torna mais forte, porque a gente tem que ser forte pelos filhos. A gente acha que a gente ensina, mas a gente acaba aprendendo muito mais com eles. Então a gente aprende, eu pelo menos aprendi a desenvolver um pouco mais da minha paciência, do aprender a escutar um pouco mais e observar as crianças. Viu só? O que todos acham que é ruim pode virar a favor das mamães. E com essas habilidades otimizadas, Bárbara consegue com mais facilidade ajudar mulheres de tudo que é canto desse mundo a aprenderem que o planejamento alimentar é uma chave preciosa. A cozinha, ela é amor e é servir. Então hoje eu ajudo as pessoas, ajudo as mulheres, eu quero que elas realmente alcancem o seu potencial, tenham um tempo para desenvolver a si mesma, seja em casa fazendo uma maquiagem, seja trabalhando, seja indo à academia, seja cuidando dos seus filhos, mas que elas realmente tenham esse prazer em fazer isso. Mulher Maravilha já deu para entender que ninguém é, né? Mas escute bem, muito melhor que Mulher Maravilha é ser uma maravilha de mulher, que sabe seu valor, sabe pedir ajuda e separa tempo para si mesma. Então facilite sua rotina com estratégias que vão te ajudar e sempre defina suas prioridades. Afinal, você é uma maravilha de mulher. Olha, Deu fome. além da matéria ser sensacional, te contar, hein, Sara? Fiquei com vontade de comer esse arroz aí, pelo amor de Deus, Aquele com molinho castanhas. e tal. E a gente achou muito legal o trocadilho, que a Sarinha terminou aqui a matéria, né? Baixou um Cris Magalhães ali na Sara. Melhor do que ser a Mulher Maravilha é ser uma maravilha de mulher. E eu acho que eu queria puxar esse gancho aí da maravilha de mulher que cada uma pode ser diante da sua realidade. Olha aqui, um beijo para a Bárbara maravilhosa. A Bárbara abriu mão de algumas coisas, mas restaram-lhe tantas outras. Eu já estava aqui, nossa, como que ela consegue manter esse feed todo em ordem, planejar a comida, né, a fazer o plano alimentar, que é o que ela ensina, inclusive. Essa coisa de, às vezes, a gente se espelhar em outras que conseguem fazer tais e tais coisas, e às vezes a gente não consegue fazer o que aquela outra consegue. Às vezes uma olha pra gente e também pensa a mesma coisa, e assim a gente entra nesse lance. Como entender que... Porque isso eu já me cobrei muito mesmo. Mas se fulana consegue, eu também tenho que conseguir. Às vezes uma mãe que tem mais de um filho, eu penso, gente, eu só tenho um filho, ela tem dois, eu tenho que dar conta também. Então, E aí, Pri? quando começou, né, esse testemunho da Bárbara, muito legal, eu já comecei a me sentir mal. Né? Então, porque tudo que ela faz, né, eu fiquei assim pensando, uau, né? Eu não faço nada disso, eu faço outras coisas. Outras coisas. Isso é tão natural, acontece tanto, né, da gente se comparar. Então, não se compare. Quando perceber que está se comparando, sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque cada vida é uma vida, né? E cada situação é uma situação diferente. Você foi criada diferente, num contexto diferente, com ideias diferentes. Eu acho que ouvindo ela fazendo ali, mudou. Eu senti um pouco, nossa, não faço nada. Quando ela começou ali a cozinhar, me deu vontade de cozinhar. Na verdade, foi isso. E comer também, né? Então, deu vontade ali de ser criativa também, fazer as coisas. Então, esse estímulo é bom, né? Esse aí é produtivo, ele é bom. Do meu jeito, né? Não, eu vi que a geladeira dela tá bem cheia. E a gente até não, aprendeu tá. uma dica, né, Pri? Eu e você, a gente ficou aqui, Cris, não sei se você observou, tentando entender o que era que estava dentro da água, por que ela deixou a cenoura dentro da água. Eu não sei se a produção sabe, a gente pensou, porque ela quis ganhar tempo, já deixou tudo descascado. Olha a dica, vamos levar. Agora, sabe o que eu enxergo também? Porque hoje a gente tem uma plateia grande para tudo que a gente faz, tem um juízo, tem uma linha, um feed que a gente fala do Instagram muito mais amplo, né? Porque antes você tinha só a vizinha
se comparava quando você ia na casa da mãe, as Agora outras é o irmãs e universo. primos, né? Você tem o universo inteiro que te joga na cara algumas coisas. Então a gente tem que ter, para um cenário desse, uma inteligência emocional que nem todo mundo tem essa linguagem das emoções. Mas assim, se a gente pegar a questão antes midiática, o advento da tecnologia e tal, a primeira comparação que você tem, né? A gente fez até um programa sobre isso aqui, é a mãe, né? E aí a mãe, às vezes ela te entregou o que pôde, né? Mas às vezes com uma crença limitante de que a filha tem que fazer da mesma forma, e aí você acaba criando isso na pessoa. Existem mães que deixaram um legado positivo, né, de culinária, por que você vai para a faculdade de Direito, querendo fazer criminal, quando vê você tem um professor que te espelha para a área administrativa do direito, está tudo bem isso. Agora, o que não está tudo bem é você projetar algumas coisas que foram reais para você. Aí eu digo, o primeiro cenário que a mulher tem é justamente aquela que você tem que ser uma cópia da mãe. Aí você tem, tipo, uma irmã que realmente consegue e você não. Então, eu digo que a primeira micro-sociedade de comparação, às vezes pode ser de forma saudável, dentro de casa um crescimento, ou de forma comparativa. E eu digo para você, o lar, o primeiro desenho de mulher que você tem em casa é a mãe. E aí, Pri, como é que a gente pega essas questões? Porque as primeiras crenças podem vir Sim, quem você mais ama. Elas são muito importantes. O que você falou é importante assim. Faz um raio-x, né? Diria para qualquer mulher, para qualquer pessoa. Entende o seu contexto, que vai vir algumas respostas por que você pensa assim, né? Então, pensa direitinho como que foi essa mãe que cozinhava, de repente, muito, pode ter filhos que não queiram saber de cozinha. Ou uma mulher que trabalhava fora pode ter uma filha que se dedique mais à família e não queira trabalhar no mundo corporativo. Então, assim, entenda o seu mundo. Qual é? Faça as pazes com ele. Né? Então, primeiro a gente justifica, entende. Ah, entendi, olha, tem umas respostas aqui. Evite as comparações, porque elas não vão ajudar. Cada pessoa é uma pessoa e estava numa história diferente da sua. Você vai construir a sua. A gente está em constante evolução e aprendizado. Até quando você disse uma coisa importante lá, quem assistiu no comecinho, quem chegou agora vai ter que assistir depois. É que o papel da mulher, né, a mulher defendendo seus direitos e querendo alguma coisa e outra querendo, de repente, valorizar como é que era antigamente a mulher. Eu acho que a gente está precisando formar uma nova mulher. Legal, Né? Pri. Então, em vez da gente ficar brigando, né, com aquela que quer... A que trabalha fora e Exato, tal. e aquela que valoriza as coisas da casa. Porque teve um tempo, ainda acho que você dizer que você faz determinadas coisas causa vergonha. Né? Dizer que sabe cozinhar, dependendo do ambiente. Gente, saber ou não saber não é mérito nem demérito, mas é o seu jeito de ser. Né? Então, a gente precisa estar feliz com o nosso jeito. Olha, eu não sou da cozinha, né? A pessoa pode dizer, não sou das tarefas domésticas, assim, de casa, de limpar. Então, arranja alguém que faça. Ou você, né, ou troca. Então, assim, eu brinco assim, quem lava e estende roupa na minha casa, é bem pessoal, tá? Não sou eu, tá bom? Então, adivinha aí quem é. Né? Não sou eu. Priscila, adivinha. É combinado, não sai caro. É combinado, não sai caro. A pessoa, né? Foi o que aconteceu, a pessoa gostou daquilo, se identificou naquela tarefa. Eu já sou uma pessoa muito controladora com cozinha, muito, porque eu sou muito econômica. Financeiramente? Esse gesto, é muito bom esse gesto. Então, assim, eu aproveito as coisas, reaproveito as coisas, sobrou lá, faço uma farofa, sabe essas coisas? Então, assim, cada um no seu quadrado. E aí você prefere as coisas da cozinha porque você faz esse controle. Exato. Legal. Me leu agora. Cara, legal. Isso tem a ver com um autoconhecimento. Sim. Tanto seu quanto de quem é aqui que a gente está tentando adivinhar. E sabe o que eu lava acho e nisso sente. também? Assim, ó, quem decidiu ficar em casa, tá bem. Quem decidiu trabalhar, tá tudo bem. Aquela que está em transição para sair de casa, para fazer um meio turno lá, tem que se respeitar também, porque vai ser difícil, porque alguma coisa no meio do caminho vai se perder, porque no mundo são escolhas que você vai fazer. E aí essa pessoa, por que é muito natural e agora tem muitas cobranças? Porque é novo, infelizmente é. Poderia ser antes, aberto para as mulheres. Mas como é um cenário que está em construção, obviamente essa mulher vai se perder em algum momento. Ou vai gostar demais, vai ficar os 2 turnos fora e vai arrumar as sessões em casa e está tudo bem. E se ela decidir assim, olha, eu testei o mundo business, não gostei, voltei, tá tudo bem. E às vezes é no sentido de não dar conta, que eu acho que aí a gente bate nessa temática de hoje, né, Cris? Porque às vezes a mulher tenta fazer as duas coisas e ela vê que não sai tudo perfeito. E é difícil você retroceder.
porque tem os outros olhares, tem o seu olhar autocrítico sobre você mesmo, tipo assim, por que tantas conseguem e eu não consegui? Só que a gente tem que ver que tantas conseguem o quê? Coisas pelo caminho vão ficar. Eu falei com a Pri, sei lá, 10 segundos antes de voltar do bloco, 1 hora, eu falei, Pri, como que a gente consegue não sei o quê? E ela, não vai conseguir. Você falou assim baixinho que a gente ia chegar. Eu achei muito legal que a Pri, ela é artista, né? Não vai conseguir. E falou bem baixinho, tipo assim, a voz da consciência. Não vai. Entende? Coisas ficarão... Sabe quem falou na voz da consciência agora? A Tati, ela falou assim, ó. Bora, de interação. Bora, bora. De casa tá querendo participar. E é isso aí. Você de casa tá mandando sua participação. Né? A Tati fala calma. Claro, mas é uma calma assim, na faca no pescoço também. Tipo assim, pra ela virar lioa bem rapidinho. Então assim, ela tá dizendo assim, ó, eu tô dando a minha misericórdia. Olha lá, vamos lá. A Bibi tá com a gente aqui. Mostra. Vem, Bibi. Bibi Garcia, ela fala o seguinte, olá pessoal, oi Bibi. Oiê. Estou acompanhando vocês ao vivo. Tema maravilhoso. No meu caso, eu me sinto muito frustrada quando não consigo gerenciar a demanda. Às vezes é um pouco complicado. Até percebo que as pessoas da minha família me procuram com frequência para resolver problemas, como se eu fosse a única pessoa disponível para fazer isso. E a sensação é de estar sobrecarregada. Alguma dica para mudar esse sentimento? A Bibi está pedindo para você falar do poder do não, que é um superpoder que a gente acaba não querendo conquistar. A gente não vai conseguir fazer tudo. Né? Eu gosto até quando eu cumprimento algumas pessoas, está tudo bem? Eu falo, não, tudo não. Né? Tudo é muito. Então, tudo, o que é tudo, né? E essa família que procura também, que busca, que provavelmente reconhece nela uma pessoa que tem atitude, legal, né? Bacana, mas tem que tomar cuidado, porque ela precisa do momento dela também, né? E aí vai ter que usar isso aí que você está falando, que é usar o não, que a gente já disse anteriormente, né? Então, se está sentindo desgastada, se está sentindo cansada, é porque está saindo energia demais, não está organizado essa coisa do descanso, das prioridades, aquilo que a gente falou antes. Então, é voltar para lá, deixa eu pensar de novo, né? Deixa eu reavaliar aqui a minha rota para ver para onde eu estou indo. Isso a gente vai fazer a vida todinha, não vai acabar nunca. Né? Eu tenho uma sensação quando eu leio a mensagem da Bibi, é que ela está um pouco frustrada, porque daí ela não dá conta da demanda, tem as pessoas que a solicitam, talvez ela não consiga dizer não, e aí ela vai resolver os BOs dessas pessoas da família, acaba não conseguindo, de novo, mais uma vez, não atender às suas demandas e vira aquele looping eterno. Eu não sei se é porque a Bibi, eles enxergam nela alguém que resolve, ou de repente porque é alguém que está mais voltada à dedicação da família e dos filhos e as pessoas acham que ela está mais disponível, né, Bibi? Ficamos aqui com algumas... Mas eu pego carona em você, Bibi, fazer só uma análise aqui que a Pri vai fazer muito melhor do que eu. A questão é, você gosta de ser a super-heroína da sua família e aí só não está dando conta, está doendo demais, mas você gosta de pegar aquela carga e dizer assim, ó, vem comigo que é eu que resolvo. Porque aí tem a questão, né, da dopamina ali, você acaba tendo essa... bom, né? Como é bom saber, não, Será? Deixa para a mamãe resolver. Pode ser, mas rapidamente, um professor, uma vez eu assisti me veio agora na cabeça, um professor assim, que até já faleceu, era bem idoso, dominava muito a técnica, o assunto dele, e era um congresso, todo mundo fez milhões de perguntas, ele levantou uma pessoa, fez uma pergunta bem complicada, né, complexa, e ele pegou o microfone já idoso e falou assim, eu não sei responder a sua pergunta, não sei mesmo. Eu vou pesquisar e se a gente tiver a oportunidade de um próximo encontro, eu fico devendo então para você essa resposta. Gente, que coragem. Eu ficou aquele silêncio e aí as palmas, né? Porque todo mundo de alguma forma se identificou. Ele não sabia tudo. Eu acho que tem uma hora que a gente tem que tomar essa consciência que a gente sempre quer achar que sabe, né? E palpitar de alguma forma. Fica tranquilo. Tá aí a experiência, a ciência do saber, da maturidade. A gente tem que ir para o intervalo, Tati? Sim. A Tati. Sim. Agora. Serena, nesse exato momento. É o seguinte, a gente vai para o intervalo, minha gente. No próximo bloco tem mais interação chegando aqui. Tô doida para saber os depoimentos de vocês. Não saia daí. A voz quase falhou, mas não falhou. O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Esse programa é demais, gente. Ele acontece no ar e fora do ar. Inclusive, eu quero mandar um beijo. Arlete, meu amor, tá assistindo aí. Arlete é chefe de cozinha do Vida e Saúde, que é daqui a pouco, depois do Entre Família. Enquanto ela tá fazendo os preparativos lá da receita do dia, ela fica de butuca, tem uma TV. E que satisfação saber que você tá ouvindo aqui o Entre Família. E ela me deu uma dica, eu vou compartilhar para você aí, minha colega do outro lado, porque eu achei super útil.
A gente falava sobre a cenoura na água e é verdade, viu? Você pode guardar a cenoura descascada dentro da água, dura por até 3 semanas, segundo a Arlete. Só tem que lembrar de trocar a água ali do recipiente de 3 em 3 dias, né? Mas valeu a dica aí, é uma economia de tempo na cozinha, né? Adorei. Mas o que eu tenho para falar mesmo é sobre essa revista maravilhosa aqui. Essa edição é espetacular, escrita por uma neurocientista, doutora Rosana Alves. Sentimentos é o título, é o tema. Eu lembro muito bem quando a gente teve uma semana muito especial aqui na TV para abordar esse assunto e a gente achou fantástico, né? Imagina, dedicar uma semana inteira especial para falar sobre saúde emocional. Algo que até não muito tempo atrás aí a gente não dava tanta importância, né? Ou desconsiderava. Mas agora a gente está entendendo o quanto e como o nosso corpo ele funciona de maneira integrada, né? E a saúde emocional ela tem que ser levada em conta, ser entendida, estudada, assim como outras doenças que a gente julga, né, ser só do físico, já foram estudadas outro dia. E hoje a gente vê que as coisas estão muito interligadas. De repente, um problema que você tem aí no coração pode ser uma questão psicossomática. Então é importante a gente saber sobre isso. Essa revista ela foi feita com muito carinho. Tem 2 temas muito profundos aqui que eu vou destacar para você, como a ansiedade, né, e a depressão. E aqui ela lista alguns fatores e como você pode lidar com a ansiedade, alguns fatores, algumas causas. E da depressão, a nossa autora coloca aqui já na capa, ó, essa doença tem cura. E aí, você também acredita nisso? E ela mostra aí alguns tratamentos que podem ser indicados para quem tem depressão. Quer saber mais sobre esse assunto? É só entrar em contato agora. Pega o seu telefone, liga aqui, o DDD é 12 21 27 31 21. Basta você ligar e falar o seu nome, o seu endereço, né? Alguém vai te atender, vai conversar com você e despacha essa revista para sua casa gratuitamente, tá? Lembrando que é totalmente de graça para você. Você que é nosso telespectador sabe aqui na Novo Tempo como que funciona isso muito bem, né? Esse faz parte do projeto Anjos da Esperança, então para você sair de graça, outras pessoas já custearam todo esse material. Ou então você pode pegar o seu WhatsApp, adicione esse número que eu vou te passar aqui, ó, DDD 12 98244 4449. Ah, Suzane, mas eu já salvei o número no começo do programa. Não, Nanina, não. Esse aqui é outro número, tá? Outro número, portanto, anote esse outro número, que ele é específico para fazer o pedido da revista. 98244 4449. Você fala um oi, fala aqui o nome da revista, Sentimentos, recebe um link, faz o seu cadastro, faz lá o passo a passo que precisa e depois a revista chega gratuitamente aí na sua casa. Muito bom esse material, super indico, vale super a pena. De repente você já tem? Você pode indicar para uma amiga, tá bom? Presentear aí, manda o contatinho nosso para ela e ela pede aqui pra gente. Tudo certo? Combinado? Então vamos voltar ao nosso bate-papo. Hoje a gente está falando sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Se você ligou a TV agora, saiba que esse assunto é interessantíssimo. Se você perdeu, corre lá depois no ntplay.com para você assistir. E daí você vai ver o começo do programa. Mas hoje a nossa ideia é libertar, né, Cris? Assim, mostrar que temos o poder de dizer não, de definir prioridades, de não precisar abraçar todas as coisas. Mais uma vez, né, a gente passando pelo autoconhecimento, a necessidade de saber quem você é, né, indiferente das crenças limitantes que impuseram para você, você achar um caminho e fazer acordos com você mesmo. Você vai mudando, né? O Cris de 10 anos atrás é diferente e tal, as coisas vão mudando, inclusive a disposição, mas bora lá, não deixa a peteca cair. Tem gente participando de casa, diretora? Então vamos lá, de forma anônima e não tem problema algum. Priscila, e quando o homem não faz nada, só porque não é pai dos seus filhos, te exausta, tô exausta, né? Ele não vai embora e tudo que acontece, ele me culpa. 3, mas tem bastante informação, né? Do ele não vai embora. Tem uma junção ali, é claro que para a Pri, ela acaba pegando um recorte, né? Diante desse recorte que foi colocado, faltam outras perguntas a serem feitas, Pri? Com certeza, né? Precisava entender essa história, mas essa pessoa não pode ficar sem resposta, pelo menos tem um norte. Um norte. Obrigada pela palavra. Que aqui um norte.
Acho que é uma questão bem problemática, que ela deveria provavelmente pedir uma ajuda, né? Profissional? Ah, sim, uma ajuda profissional. E aí eu digo assim, avalie bem que profissional é esse. A pessoa pode fazer uma terapia? Pode, mas talvez não resolva o problema que é bem... me ajudem com a palavra? Urgente. Complexo? Urgente, Pontual, acho que é urgente, pontual, né? Porque assim, claro, vai fazer uma terapia, alguém que dê um suporte emocional, que dê, né, dê uma estrutura, que você aprenda a melhorar as palavras, os argumentos com essa pessoa, a negociar. Mas pelo que eu estou entendendo, é uma pessoa que não dá para negociar. Alguém que não está interessado em ajudar nas coisas da casa porque os filhos não são dele. Também não vai embora, quer dizer, não resolve, né? Uhum. Então, acho que provavelmente deve ter tido já conversas, talvez brigas, né, discussões, acredito eu, né? Até pode ter alguém que esteja ouvindo que tenha uma situação parecida. Então, às vezes é uma ajuda profissional de alguém que possa conduzir isso para resolver essa situação da melhor forma, porque não é para viver nesse sofrimento, né? Exato. Se tiver influência de alguém que possa conversar com ambos, quando a gente fala de uma terapia de casal, um aconselhamento, né, até religioso, porque às vezes é uma alternativa também. Alguém que essa pessoa tenha uma escuta, né, não escuta a mulher, mas de repente vem uma terceira pessoa, com uma boa intenção, é claro, né, uma pessoa preparada, e possa convencer e fazer ali um acordo, tá tudo ok. Porque essa pessoa tinha que entender, né, quando ela chegou para a família, ela já sabia como era aquela dinâmica. Não dá agora para poder simplesmente não vou ajudar porque os filhos não são meus e eu aqui, né, vou me isentar. São coisas que são difíceis mesmo, né, para a gente poder resolver num período tão curto. Essa dica da ajuda profissional, acho super válida. Às vezes a gente não tem condição, mas vale a pena, quem sabe, você dar uma mexida no orçamento e conseguir. Nem que seja, você vai lá para você colocar tudo para fora e levar pelo menos um direcionamento, porque tem detalhes da história, né, que a gente não sabe aqui. E dependendo, né, dependendo do contexto da cidade, tem que ver se o sistema público até não oferece. Boa, né? muito Algumas bem. pessoas nesse sentido, assim, não que seja o seu caso, né? Mas para mais pessoas, em algumas cidades, como a gente está vendo, porque antigamente a gente não colocava no sistema de saúde a saúde psicológica, graças a Deus que as coisas estão mudando, né? Mas muitos municípios possuem, às vezes, essa ajuda no sistema público também. Legal. Tem uma interação muito legal que vai vir agora. Não tem muito a ver, só tem uma ligação com o que a gente está falando aqui no momento, mas é muito pertinente. É uma coisa que eu já ouvi bastante. Pode colocar então, Tati, para a gente ler aqui, ó. É da Grace. Grace, um beijo para você, sempre conectadinha. Quando se tem 3 filhos pequenos e sua rede de apoio, o marido, e o Cris sempre fala, né? Marido não é rede de apoio, marido faz parte. Passa o dia trabalhando fora. Ou você faz, ou faz, mesmo estando doente. Trabalha o dia todo. Lá vou eu. E quando ele chega? Mas eu vou jogar para a Priscila, que é mais fácil. Porque assim, ó, a Tati estava me falando uma coisa no ponto muito legal. Ele trabalha o dia todo fora. Ela trabalha o dia todo dentro. E cá para nós, tá? 2 filhos, vou te dizer. 3 filhos, né? 3 filhos, 3 filhos, intenso, não para. Lembra aquela pausa, horário de almoço que às vezes a gente tem no trabalho? Esquece, em casa não tem. Se der tempo, você enfia alguma coisa dentro da garganta até chegar no estômago de maneira quase inteira, a depender do dia da rotina, é assim, né? Priscila Bels, comente. Priscila com olhar para o horizonte aqui, ó. Priscila, não fuja. Não fuja, Priscila. Comente. É com você mesmo. Comente. E doente, tá? Ela lembra que doente. Sim. Ela colocou no final. Pelo jeito, ela não tem ajuda de ninguém externa. Eu entendi, ela tem o marido, que está fazendo lá uma atividade fora. Eu entendi que talvez não tenha um familiar, alguém que possa socorrer. E pode ser mesmo. Acho que quem está ouvindo a gente que se enquadra mais ou menos na situação, também está se perguntando. E aí, não tenho, né? Eu não sei a idade dessas crianças. Essas crianças vão crescer, né? Então, às vezes a gente tem uma situação que a gente não vê saída. Eu estou sem dinheiro, eu não confio em outras pessoas e tal. Agora, essas crianças são muito pequenininhas. Daqui a pouco elas estão na idade escolar, né? Vai ser outro tipo de trabalho, mas elas vão sair dessa casa. Não vão ficar em casa, né? Eu não sei a idade, são trigêmeos? Não sei, né? Ela não disse. Então, a pergunta também, quando esse marido chega, o que ele pode colaborar com ela? Que de repente é uma ou outra coisa que ele possa fazer no final de semana, de repente, que eles ainda não pensaram. Às vezes você está tão envolvido com um problema que você não pensou que talvez ele possa fazer alguma coisa que possa dar um respiro para essa mulher durante a semana.
É claro, viu, Grace? Não tô falando aqui dessa situação, mas de outras coisas que já vivenciei, assim. Muitas vezes, esse homem chega cansado, natural. Todo mundo chega Sim. cansado do trabalho, esgotado, cansado. E aí, eu acho que nós mulheres acabamos pegando essa responsabilidade do lar e tudo mais, inconscientemente ou consciente de que, não, ele tá cansado, trabalhou muito o dia todo, ou até ou muitas vezes o cara se posiciona dessa forma, dizendo o quanto ele tá desgastado, cansado, quase morrendo ali, à beira da falência total, múltipla de órgãos. E aí a gente pensa, ok, então vá eu lá fazer, né? Porque às vezes você também não quer causar uma confusão e tal. Então, qual é a linha tênue aí, Pri, entre, tipo, eu entregar e delegar e dizer, acorda, meu filho, vamos aqui todo mundo junto. Posso pegar carona? E- Porque ela falou que o combinado não sai caro, né? Às vezes a gente dá uma volta inteira, mas cada um tem uma configuração. Na verdade, Pri, mais um exemplo assim, ó. Durante o dia, né? O que se propõe a fazer? Olha, entrou um filho, mudou o acordo. Entrou outro filho, mudou o acordo. Casou, mudou o acordo. Trocou de cidade, mudou o acordo. Eu acho que, Pri, diálogo. O que eu consigo fazer? Não, olha, eu tenho 3 filhos. Cara, o que a gente pode terceirizar? O que a gente pode... Uma pessoa para fazer a limpeza de 15 dias. Ah, não tem grana. Sabe, esses 3 filhos foram projetados. Estratégia, sabe? Eu digo que... Sabe o que eu já vi? Eu vou dizer, né, rapidamente, eu sei que a gente tem um tempo, mas assim, uma época, a minha mãe não tinha quem ficasse comigo, né? Eu era criança e ela não tinha ninguém, e recurso também. Minha mãe fez uma coisa, talvez não sirva para essa pessoa, mas só para você ter uma ideia. Estudantes, ela pagava material, ou ela punha a pessoa, a gente tinha um quarto, a pessoa podia dormir, estudante de fora da cidade, que vinha para estudar em São Paulo, né? E ali ajudava, então, fazendo companhia, não precisava fazer nada. Companhia, né? Claro que era uma pessoa de confiança, tá? Eu não vou contar aqui muitos detalhes, porque senão a gente vai perder tempo. Então, assim, é pensar um pouco de criatividade, exatamente nesse caminho. A criatividade, como é que eu posso fazer? Né? Tem alguma... Mas pode ser que a gente chegue num beco sem saída mesmo, não tenha. Mora longe, não tenha saída. Aí, para aliviar um pouquinho o peso, é dizer, essas crianças estão crescendo. Essa situação, ela vai mudar. Entendi. Tá? Senão a gente entra aqui, né? Às vezes não tem mesmo uma pessoa, alguém, um recurso, não tem nada, um serviço social, nada. Meu pai, agora? Essas crianças vão crescer. Então as coisas vão caminhar e vai ficar um pouco mais fácil. Não sei a idade delas, quando é pequena é muito difícil mesmo. E aí o pai chega, às vezes assim, ó, nessa conversa, gente, olha, cara, você vai ficar responsável pelo banho, aí já está pronta a comida, você vai esquentar e vai servir, aí pelo menos a louça do final da noite, porque essa mulher vai ter que dar uma respirada. A gente troca, cadê o momento nós juntos? Vai ser da quinta-feira, o que a gente vai fazer? Tem alguém para deixar os filhos? Porque nesse papel de supermãe, quando vai embora, aí por isso que tem o síndrome do ninho vazio, né? Que você ficou só com os afazeres, ela não consegue ser amiga, não consegue ser esposa. Isso que eu estou falando é muito fácil de falar aqui. No lar, eu sei que não é fácil. E quando muda os acordos? Mas não estava tudo combinado, mas mudou a situação, o filho cresceu. Reveja os acordos. Dá tempo de mais uma, Tati? Não, foi a resposta. Não foi a resposta. Puxa. A gente quer agradecer demais, Pri, pela sua participação aqui. Passa Obrigada muito rápido. Passa muito rápido. Viu, né? Eu acho que a gente termina o programa assim com boas reflexões, né? É claro que não dá, talvez, para a gente trazer todas as saídas, porque a vida das pessoas são dinâmicas, mas eu acho que você deu bastante norte, assim, a gente levantou bastante reflexão aqui. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Estamos finalizando o nosso programa, inclusive tem aqui ó, o endereço da Pri, tá? Se você quiser, tá aqui, ó, passando aqui embaixo, Priscila Bels, PC, adiciona lá, tá? Faz alguma pergunta para ela lá, compartilha suas dúvidas. Pessoal que compartilha, assim, saúde mental, hoje tem que ter vários psicólogos, é uma dica. Vai lá, eles postam cada coisa boa, ainda mais a Pri, assim, que tem essa cabeça muito aberta. Essa é a criatividade da absorção de conteúdos de maneira grátis? Usar a criatividade. Mas porque eles compartilham cada coisa boa. E hoje em dia, você tem que ter essa linha de saúde mental no seu Instagram. Um post, uma pergunta, uma reflexão, você tipo... Até para você levar para terapia. E hoje em dia também, não sei se a Pri faz isso, mas hoje em dia, com essa questão online, você consegue ter uma boa profissional como a Pri. Você está lá de Deus, né? Você está no norte, no sul do país, pode fazer algo online. Você faz, Pri? Só online, olha então tá aí, só. Ó. Eu acho que a pandemia veio com essa nova ideia. Muitos adaptaram, porque isso não te limita, né, a questão territorial. Tem muitos profissionais nossos aqui, né, no Brasil, atendendo muitos brasileiros que moram fora. Que às vezes tem essa dificuldade de dinheiro, né, para pagar na moeda lá, do idioma.
Olha só que legal. Imagina, todo mundo muito bem assistido fora do país, né? Podendo ter o seu psicólogo brasileiro, pagando em Isso. real. Isso é legal. O nosso programa está chegando ao fim, literalmente agora. Mas eu quero muito agradecer a sua participação, a sua presença. É muito bom ter a sua interação aqui todos os dias, então muito obrigada. Eu espero que a você que é mulher, que assistiu o nosso programa agora, tenha se beneficiado muito com as reflexões que a gente fez aqui. A gente sempre faz com muito carinho, sabe que a gente aqui do outro lado aprende muito, porque a gente também tem uma vida igual a sua aí, ó, com todos os perrengues. Então, muito obrigada. Lembrando sempre a você que a gente está aqui sempre ao vivo às 2h30, de segunda a sexta-feira. Muito bem, Suza. Agradecendo a você que participou, agradecendo a você também que, olha, minha pergunta não chegou, calma, a gente tem que sempre manter aqui todas as perguntas e vai dar tudo certo. Mas, Suza, segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, nós estamos aqui no Entre Família. Ó, liberou o poder de Mulher Maravilha aí, ó. Puxa. É isso aí, gente. Eu gosto demais. A quinta série passou, mas não sai da gente. Eu te amo. Tchau, tchau.